Olá, queridos irmãos. Agradeço a oportunidade de participar dos trabalhos desta casa, desejando que esse encontro virtual, seja envolto de muitas vibrações positivas, que possam trazer paz, harmonia e boa vontade de estudar e trabalhar no bem. Vamos nos preparar para nosso estudo com a página intitulada Caminha Alegremente, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, contida na obra O Espírito da Verdade. Caminha alegremente. Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali, como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão as gramíneas em torno da lavoura nascente, e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que hajas sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor, se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Deus Pai de infinita bondade, Jesus, nosso irmão, sempre presente em nossas vidas, enviando o seu auxílio através da espiritualidade que nos ampara e protege. Estamos gratos, Senhor, por mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita, procurando consolo através do esclarecimento. Pedimos, Senhor, coragem em nossa fé, para perseverar e caminhar sempre com Jesus, por Jesus e para Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Nossas reflexões serão sobre a visão espírita do suicídio, em consonância com a campanha de valorização e preservação da vida, que se destaca nesse mês de setembro, através do Setembro Amarelo. Eu gostaria de parabenizar a casa por oportunizar um estudo que tem como objetivo o esclarecimento, a prevenção, para que a gente possa conhecer as consequências do suicídio à luz da doutrina espírita, mas também receber e perceber que somos filhos de Deus e receberemos todo o amparo necessário. Conhecimento tão importante para a nossa saúde física, mental e espiritual. O dia 10 de setembro é considerado pela Organização Mundial da Saúde como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, essa data foi criada em 2003 e desde então as campanhas estão sendo realizadas no mundo todo, na tentativa de minimizar essa tragédia humana como é classificada pela Organização Mundial da Saúde. A
Federação Espírita Brasileira disponibiliza um livreto com material informativo e consolador para que possamos unir nossos propósitos em defesa da vida. Na codificação espírita, nós vamos encontrar o tema na obra O Livro dos Espíritos, no quarto livro, que fala das penas e gozos terrenos, nas questões 943 a 957. No Evangelho segundo o Espiritismo, trata o tema no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nos itens 14 a 17. Se bem que todas as lições do capítulo 5 traz esclarecimento, consolo e esperança, que são ingredientes importantes na prevenção ao suicídio. Na obra O Céu e o Inferno, o codificador elenca os exemplos através de 9 relatos de espíritos suicidas, onde observamos que cada um tem suas impressões específicas, particulares, nos orientando e relembrando, que cada um segundo suas obras. Traz inclusive uma observação clara a esse respeito, quando ele finaliza as considerações do relato da mãe e filho. E Kardec diz assim: assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam, e que não há punições uniformes para as faltas do mesmo gênero. É bastante expressivo essa informação, porque nós podemos analisar, queridos irmãos, que nós não devemos generalizar o tipo de sofrimento que o irmão suicida terá no plano espiritual. Vai haver sofrimento? Sim, vai haver sofrimento. Principalmente os que são comuns a todos os casos de interrupção brusca da vida, que neste caso o laço que une o espírito ao corpo se encontra ainda com todo o seu vigor no momento que ele é rompido. Então nós sabemos também que a nossa consciência não está programada para esse evento, não está programada para um suicídio, para uma interrupção da nossa vida. Portanto, é bom que a gente analise esse aspecto, entendendo que Deus nos deu a vida e que cada existência é uma preciosidade em nossa jornada evolutiva. Que o corpo físico é nossa ferramenta de trabalho. Que assim como recebemos essa dádiva de Deus, só Ele poderá retirá-la. Que o suicídio é uma transgressão à lei divina, como nos informa os Espíritos em resposta à pergunta 944 de O Livro dos Espíritos. Porém, não devemos esquecer de que estamos submetidos à lei divina, à lei de justiça, amor e caridade. Portanto, nós vamos arcar sim com todas as consequências dos nossos atos. Mas certamente será levado em consideração o que cada um tem angariado, porque cada um de nós tem uma história nessas várias existências que possuímos. Todas as nossas existências pregressas têm algo a contar sobre cada um de nós. Portanto, nem todos os suicidas têm as mesmas impressões. Nem todos os suicidas passam pelas mesmas dores e sofrimentos. Temos a narrativa, por exemplo, na obra complementar Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, que descreve as dores e sofrimentos por que passam aqueles que são recolhidos no Vale dos Suicidas. São relatos de muita tristeza, solidão, arrependimento.
E a informação de que aquele momento crucial do equívoco cometido fica repetindo-se na mente sofrida de cada um espírito suicida. Esses relatos são sempre lembrados quando estudamos o tema. Porém, como nos elucida o nosso irmão Maurício Mancini, em sua palestra virtual com o tema Viver é a única opção, é preciso ler toda a obra. A obra Memórias de um Suicida traz um bálsamo aos nossos corações, porque ali nós vamos entender e saber que o amparo e o cuidado é coordenado por Maria Santíssima, pela Mãe, com todo carinho, com todo cuidado, com todo desvelo para um filho sofredor. E com isso, com essa verdade, com essas informações, com certeza, aquele sobrevivente, como diz Maurício, que é o parente, o amigo querido, sofrem quando observam, quando recebem essas informações. E com certeza, eles sofrerão muito mais se ficarem só sendo informados sobre o vale dos suicidas. É preciso que seja esclarecido que todos nós somos filhos de Deus, que Jesus afirmou que nenhuma ovelha será perdida desse rebanho. Então o sofrimento é de acordo com os nossos equívocos, com a nossa consciência. Portanto, queridos irmãos, é preciso que nós tenhamos essa consciência e não julguemos, né, que através, como diz Maurício também na sua palestra, que não é através do medo que nós vamos evitar que o indivíduo se suicida. É preciso que ele seja esclarecido da importância da sua existência, do quanto é importante que ele seja útil, que se ofereça oportunidades para que aquele indivíduo seja útil, que ele possa descobrir a importância, a sua importância diante da vida, diante de seus irmãos e diante dele próprio. Então, só assim nós iremos colaborar e ajudar aqueles irmãos que têm pensamentos suicidas. E aqueles que já cometeram, é preciso que tenhamos complacência, que tenhamos indulgência e possamos orar por cada um deles. Richard Simonetti, que é um escritor e palestrante espírita, no seu livro Suicídio, Tudo o que você precisa saber, traz uma afirmativa que com certeza é uma das causas para os suicídios. Pensar que a vida termina no túmulo. Diz assim Richard Simonetti: fosse a existência contida nos limites do berço ao túmulo, sem dúvida, o suicídio seria a grande solução para os problemas e dores da Terra. Mas, como nos esclarece a doutrina espírita, somos espíritos imortais. Sabemos que é um grande e lamentável equívoco, pois a vida continua após o túmulo. E nós levamos conosco os nossos mais expressivos sentimentos. Portanto, naquele momento, com certeza nós levaremos aquela dor que nos levou a esse ato extremo. Dizem os companheiros espirituais, em diversas informações que temos, que a maior decepção de um espírito suicida é constatar que ele não conseguiu seu intento.
e que provavelmente com isso ele sentirá suas dores mais intensas, porque ele vai associar as dores que o levaram ao ato e pensar, reflexionar, quando tiver condições, de que seria mais sensato ficar e enfrentar o problema. Nós sabemos que, estando fora, analisando, fica fácil fazer uma expectativa de não cometer o ato, de não se suicidar. Mas cada um de nós tem um diferente olhar para determinado pelo mesmo assunto, né? Nossa carga emocional, nossa carga sentimental, nossa história de vida, nossa história espiritual. Portanto, é principalmente o nosso dever como cristãos, como espíritas, orientar, esclarecer, para que facilite essa reflexão positiva de cada indivíduo, que tenha pensamento, que tenha lampejos, né, de achar essa saída ou achar que esta é uma saída. Em resposta à pergunta 943, os espíritos enumeram a ociosidade, a falta de fé e até a saciedade, os motivos que podem provocar no indivíduo o desgosto pela vida. Vamos fazer assim mesclar as nossas reflexões com as reflexões do Maurício Mancini, que eu achei bastante interessante e quis trazer também para o nosso encontro. Ociosidade, que é um dos motivos que pode provocar desgosto pela vida. O que é ociosidade? Ociosidade é falta de ocupação, né? Tempo livre, tempo ocioso, tempo sem fazer nada útil. Vamos fazer uma explicação dessa forma. Então, com isso, sobra bastante tempo, né? Para que a gente comece a olhar a nossa dor, a dar muita importância, né, às nossas dores, aos nossos sofrimentos, aos problemas corriqueiros da nossa vida. E a gente começa a aumentar essa dor e acaba sufocando, perdendo realmente o sentido e a razão de viver. Traz com isso, né, pensamentos negativos. E com certeza, com esses pensamentos negativos nos rondando, nós vamos atrair companheiros com a mesma sintonia. Então, nós sabemos também que há narrativas de o suicídio pela obsessão. Mas nós também já sabemos, né, espíritas, que buscou essa informação em algum momento, que a obsessão se dá por nossos descuidos, por nossos pensamentos que atraem essa situação negativa para a nossa existência. Atraindo companheiros com a mesma sintonia. Portanto, nós sabemos que esse é um fato e é uma realidade. Então, como o Maurício fala, vamos ver quais são as ferramentas para a gente não cometer essa situação. E eu coloco como sugestão, uma sugestão para solucionar a nossa ociosidade. Ocupar-se. Ocupar-se com o próximo. Dar sentido à nossa vida. Ser útil. Companheiros, tem muitos lugares precisando de ajuda. Muitos. Orfanatos, asilos, atendimento a morador de rua. Se você não sabe por onde começar, procure uma casa espírita. Com certeza,
Lá você encontrará uma informação onde há necessidade de trabalhador, onde há trabalho voluntário, a começar pela própria casa espírita, que com certeza terá alguma atividade que o ocupe, que transforme suas horas ociosas em horas úteis para si próprio, né? E para a humanidade. Lembrando sempre que quando se pratica um benefício, que se pratica um bem, se pratica uma boa ação, né? Como se fala corriqueiramente, o primeiro beneficiado somos nós. O primeiro que aprende somos nós. No segundo, colocação dos espíritos, que pode provocar o desgosto pela vida, é a falta de fé. E aí, a afirmativa, né? Não é a falta de fé, falta de crença nesse sentido religioso. Não é descartar a existência de uma divindade, não é disso. É a falta de fé no futuro, é a falta de esperança, é a falta de convicção nesse progresso iminente, onde tudo se transforma a cada dia, onde o progresso vai modificando tudo à nossa volta. E muitas vezes a gente parece que para no tempo, não há perspectiva de futuro, há uma rotina que nos absorve e que não deixa que vejamos o quanto temos algo a fazer sempre. Essa sugestão para que a gente possa sair desse vazio, é um vazio existencial, é um vazio quando a gente não tem esperança, quando a gente não tem, é como se não tivéssemos para onde ir, né? A gente faz essas reflexões. Então, como é que a gente pode sair desse vazio e ajudar a quem esteja com essa condição? Nós devemos procurar conhecer ou mostrar esse mundo espiritual, essa vida futura, que nós sabemos, nós temos informações, nós temos provas, né, de que esse espaço acontece, esse momento acontece em nossa existência. Então, queridos companheiros, lembrar sempre que nós somos imortais e que tudo passa, tudo se resolve. É buscar dentro de nós esse sentimento altruísta, essa certeza que nós precisamos fazer parte, fazer a nossa parte nesse mundo, fazer a nossa parte nessa humanidade que quer um mundo melhor, que almeja esse mundo melhor. Mas esse mundo melhor começa em nós. Nós é que vamos modificar. Nós é que vamos progredir, nós é que vamos evoluir. Portanto, não se permita e nem deixe quem você ama, quem está à sua volta, seu companheiro de trabalho, as pessoas que convivem, perder esse sentido, perder essa alegria de viver, perder essa luz que nos ilumina a cada dia, nessa certeza de um futuro e de uma vida melhor, que nós estamos construindo, todos juntos. Então, nesse momento, passa e vem, né, na nossa mente mais um ensinamento do Mestre Jesus, que é preciso que a gente se movimente mesmo, que busquemos, para que a gente possa achar como o Mestre nos orientou. É preciso ir ao encontro, é preciso tomar a iniciativa. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Está em Mateus capítulo 7, versículo 7. É uma sugestão para que a gente busque. É a certeza
de que nós temos ligações, nós temos amparo espiritual. Então essa certeza nos dá essa fé no futuro, essa esperança de caminhada melhor. Então é preciso que a gente busque ou que a gente possa ajudar alguém a encontrar. Porque quando a gente escolhe um tema, quando a gente traz um tema para essas reflexões, tem esse objetivo. Primeiro, nós estamos sendo ajudados. E com essa verdade, com essas reflexões, nós vamos nos equipando para ajudar ao próximo. Esse é o nosso papel como espíritos aqui, transitando na jornada terrena. E aí, na terceiro item, eles colocam a espiritualidade, na resposta, coloca até saciedade. E esse até saciedade, essa palavra, né, até, nos chama a atenção de um detalhe, né? Por que até saciedade? Porque quando a gente fala, né, em saciedade, significa que o indivíduo tem tudo que deseja, né? Tem tudo. Mas o que deixa esse indivíduo sem prazer de viver? O que leva esse indivíduo a desistir da vida? E aí, nós podemos fazer essa reflexão, né? São os excessos. São os excessos que nos deixam, de alguma forma, embotados para a vida. Porque a gente perde a expectativa de novas realizações. E se a gente pensar nesse fato, né, de saciar, nos remete sempre a comer, beber, ter prazer, né? É um prazer só para si. É um prazer egoísta. Então a saciedade é fruto do egoísmo. E se é fruto do egoísmo, vai levar o indivíduo a essa condição de não ter mais motivação. Viver só para si. Ninguém vive só para si, como diz o apóstolo Paulo. Então, como evitar essa sensação, essa situação? Buscar na caridade o caminho de renovação. Superar o egoísmo, procurando dar mais prazer aos outros. Valorizar as coisas simples. E aí sim, nós estaremos indo ao encontro do mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos fala assim: é também suicida aquele que não se renova para o bem, entregando-se aos excessos de qualquer natureza, exorbitando das suas possibilidades vitais. Desse modo, a melancolia e seus sequazes são passos de alucinação para o irremediável comportamento suicida. Então, a partir dessa reflexão, dessa informação, né, de Joana de Ângeles, nós vamos observar o comportamento suicida. Se há um comportamento suicida, como é que nós podemos observar e ajudar? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o comportamento suicida se divide em 3 partes, 3 fases, né, vamos dizer assim. Pensar em suicídio, tentativa de suicídio e consumação do suicídio. Então, passa-se por essas 3 fases. Que aquele que está pensando em tirar a sua própria vida, ele acredita que não existe soluções para os seus problemas. Então, ele dá sinais. Não consigo, não vou resolver, sou um inútil. Ele dá sinais que está com essa sensação, né, de que não existe solução para o seu problema. E ele fica com isso, com um desequilíbrio emocional. E toda essa
essa organização mental que ele vai construindo, ele vai chegando, se não houver interrupção desse pensamento, se não houver ajuda, se não houver alguém para mostrar a ele uma luz no fim do túnel, ele vai chegar a essa tentativa ou consumação. Então, e muitas vezes passa despercebido por familiares e amigos. E a Organização Mundial de Saúde, ela elenca, ela tem um documento bastante interessante e é acessível pela internet, para quem desejar saber de como está pensando o lado científico, né, da situação dos estudiosos. Eles colocam, eles elencam vários fatores que são fatores que estão aqui no nosso dia a dia, na nossa jornada terrena. Então, eles colocam que alguns fatores especificamente favorecem os pensamentos e as tentativas de suicídio. Então, é assim para que a gente possa ficar atento. Se aqueles que nos cercam no nosso ambiente, onde convivemos, no nosso ambiente religioso, no nosso ambiente de lazer, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente familiar, se alguém estiver passando por um desses fatores, né, vamos colocar assim, e que estão incluídos nesses fatores e que estejam com um comportamento diferente, é hora de chegar próximo, de se aproximar, de conversar, de procurar saber, de ajudar. Então, eles elencam assim: perda de emprego, e olha que a gente está passando um momento dificílimo no nosso país, no mundo. Problemas com o funcionamento da família. Trauma, tal como abuso físico, sexual. Perdas pessoais. Perturbações mentais, depressão, perturbações da personalidade, esquizofrenia, abuso de álcool, de substâncias tóxicas. Então, também levam a esse pensamento. Sentimentos de baixa autoestima ou de desesperança. Pouco discernimento, falta de controle da impulsividade. Comportamentos autodestrutivos. Poucas competências para enfrentar problemas. Doença física e dor crônica. Exposição ao suicídio de outras pessoas. Acesso a meios para conseguir fazer-se mal. Acontecimentos destrutivos e violentos, tais como guerra, pandemia ou desastres catastróficos. Então, vemos com essa descrição, né, de fatores pelo olhar científico, que eles vêm ao encontro das reflexões que nos levam à doutrina espírita. Eles vêm, vamos dizer assim, elencando cada problema especificamente, mas a doutrina fez uma abrangência no Livro dos Espíritos que pega praticamente todos esses fatores. Então é algo que nós já conhecemos, que podem levar a esses pensamentos e até a consumação do ato. Portanto, queridos companheiros, diante dessas reflexões, nós podemos observar que nós lidamos o tempo todo com algumas pessoas envolvidas nesses fatores da nossa existência. Mas não significa que todas as pessoas que perdem o emprego vão cometer suicídio. Não é isso. É um conjunto de situações que determinadas pessoas, aí a gente volta lá, né? Pela falta de fé, pela fraqueza, né, espiritual, podem chegar a essa situação. Então, é uma questão mesmo de observação. É uma questão de observar se estamos na situação de ajudar e se estamos na condição de estar conosco acontecendo, é procurar esse equilíbrio.
É buscar na nossa fé, é buscar na nossa consciência e equilibrar-se. É buscar a esperança que faz de nós espíritos que têm certeza do seu retorno, da sua reencarnação, de outras oportunidades que virão. Portanto, todo esse conjunto de situações favorecem para que a gente possa equilibrar e caminhar na nossa jornada terrena. Mas diante de todas essas informações, nós temos condições de ajudar aqueles que necessitam. Porque ainda temos muitos hábitos inferiores, né, no nosso dia a dia. Então, com esses nossos hábitos inferiores, nós provocamos também influências não benéficas. Então, essas influências não benéficas nos levam a esses excessos que os espíritos muito bem colocam lá como saciedades, né? Então, são excessos em todos os sentidos, né? De comida, de bebida, de sexo, de aborrecimento, de melancolia, de depressão. Tudo isso vai levando, esses excessos levam a essas condições. Então, a gente potencializa essas dores em nós, né? E com isso nós vamos minando o nosso fluido vital. E pode nos levar a doenças do corpo físico e pode nos levar até a morte do corpo físico. Então é chamado suicídio indireto, né? Aquele suicídio que ele vai consumindo as nossas forças. E nós, às vezes, praticamos, né, algumas atividades, como é colocado no Livro dos Espíritos, não é com a intenção da morte, mas que vão degradando o nosso corpo físico, até o ponto de nós sucumbirmos. Então, também é uma situação que nos leva a esse chamado suicídio indireto. E aí nós vamos também buscar, né? Como nós podemos fazer uma prevenção, então, desse suicídio? É fácil fazer, é só não fazer? Não é isso. O que pode nos ajudar? O que a doutrina pode nos ajudar? Aí nós vamos lembrar Jesus. Em Marcos, capítulo 13, versículo 13. Numa narrativa, a gente capta a mensagem essencial. Olhai, vigiai, orai. Porque é preciso que a gente comece a olhar, né? Olhar para nós mesmos, nos conhecer melhor. Né? Tem uma orientação de uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que todo mundo conhece. Na pergunta 919, onde Santo Agostinho mostra como fazer isso, como buscar esse conhecer-se. Então é preciso que a gente se conheça, para que a gente possa olhar e saber onde estamos colocando nossa energia, onde nós estamos utilizando o nosso tempo, como é que nós estamos lidando com as nossas vicissitudes, com nossos equívocos, como é que nós estamos lidando com isso? Esse é o olhar que a gente deve buscar sempre. E a partir desse olhar, vigiar. Vigiar a qualidade dos nossos pensamentos, o direcionamento dos nossos sentimentos, a utilidade de nossas ações. Muitas vezes nós estamos cansados de trabalhar, de movimentar-se, mas se nós fizermos um balanço nessas atividades, nós vamos encontrar poucas atividades e essencialmente úteis para a nossa existência e para a existência do próximo. Então é preciso que a gente vigie os nossos passos, nossos pensamentos, nossas palavras, nós mesmos. E a partir de então, já sei aonde preciso vigiar, isto é, já sei onde preciso estar atento com o meu comportamento,
E como eu posso ajudar, como eu posso complementar, onde eu posso arranjar forças para que isso aconteça? Na oração, é orar. Orar agradecendo cada dia que nos é presenteado. Cada dia nós recebemos um presente que é a oportunidade de viver uma experiência. E aí a gente ora e solicita esse amparo espiritual. Quando a gente solicita esse amparo espiritual, nós estamos criando uma proteção de boas energias. Então, nessa oração, a gente não pede para tirar os problemas de nossa vida, e sim que tenhamos força, determinação, coragem, fé para superar os obstáculos que acontecem em nossa existência, para superar cada um desses fatores que estamos envolvidos no nosso dia a dia. Porque nós sabemos que na nossa jornada terrena, nós vamos passar por diversas experiências. Não porque tenhamos obrigatoriedade de passar por dores, né? Quando se fala na nossa jornada terrena é uma jornada de dores, não é essa a obrigatoriedade. Nós simplesmente estamos colhendo aquilo que plantamos um dia. Portanto, que essa colheita seja produtiva, um dia de bons frutos, precisamos semear novamente. Então, retirar-se da vida é não agradecer e usufruir da oportunidade de semear de novo. Portanto, esse esclarecimento deve ser feito sempre que pudermos, nos nossos estudos, nos nossos encontros, na nossa família, né? Com exemplo, com palavras sensatas, com ofertas, né? De ações que possam nos levar a essa convicção, né? De que somos filhos de Deus, de que somos espíritos imortais e que nossa existência é uma preciosidade, para que nós consigamos chegar, dar um passo adiante na nossa evolução espiritual e assim conquistarmos mais um degrau para a nossa missão final, nosso objetivo final, que é sermos espíritos virtuosos. Para isso, toda oportunidade é extremamente importante. Portanto, queridos irmãos, é preciso que nós procuremos praticar os ensinamentos de Jesus, cultivar a paciência, a resignação, porque a paciência e a resignação, elas vão nos levar à coragem moral. Essa coragem moral que muitas vezes nos foge, que faz com que a nossa fé seja vacilante, não seja uma fé robusta. E nós precisamos fortalecer a nossa fé, fortalecer a perseverança diante da vida, para que aquele pensamento que muitas vezes perpassa na nossa mente, que seja dominado pela nossa força de vontade. Falando dessa forma, eu me lembro sempre de uma passagem que Chico Xavier, candidamente, né, fala que o pássaro pode pousar na nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. Significa que os pensamentos tristes, que os pensamentos equivocados podem acontecer, faz parte do nosso aprendizado.
faz parte das nossas reflexões, muitas vezes equivocadas. Mas, querido, não fique formatando em nós, fazendo com que aquele pensamento seja a razão da nossa existência. E nós vamos descobrir que ele não é tão importante assim. Então perderemos o mais belo que temos, que é a certeza, a razão máxima do nosso viver, que é caminhar e aprender. É sairmos de cada encarnação melhor do que chegamos. Então, queridos irmãos, que nós possamos sempre tratar desse assunto com clareza, do suicídio com verdade, mostrar, sim, as consequências, mas entender que um fato, se já consumado, e principalmente por aqueles parentes, amigos daquele indivíduo, mostrar que acima de tudo somos filhos de Deus e que o amparo, com certeza, está consolidado em nossa vida. Então, que nós possamos ter essa coragem, a coragem de falar, a coragem de esclarecer e não ter medo, não trabalhar o medo com o outro, o medo da consequência, o medo do lugar, o medo do sofrimento. Não, e sim trabalhar a vida, trabalhar a alegria de viver, trabalhar a importância de ser útil para todos, que assim nós teremos com certeza dentro de nós, cada dia, a vontade, a boa vontade e o prazer de estar aqui, caminhando nessa jornada terrena e agradecendo a Deus por todas as oportunidades que nos são oferecidas. Vamos agradecer? Assim, meus irmãos, agradecemos à espiritualidade responsável, a Jesus e, acima de tudo, a Deus misericordioso, nosso Pai Celestial. Agradecemos pela oportunidade de estudo dentro de nossas limitações evolutivas. E pedimos, Senhor, que nossos irmãos que se encontram na pátria espiritual sob o cuidado da Mãe Santíssima possam receber as vibrações positivas desse encontro. E que nossos irmãos encarnados que estejam passando por momentos de dúvida sejam tocados de alguma forma, valorizando a dádiva da experiência carnal, compreendendo sua condição de espíritos imortais, filhos de Deus. Obrigada, Senhor, pelo amparo e proteção. Esteja conosco sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, queridos irmãos. Fiquemos com Jesus.